Olá, eu sou a Daniela do Bibliotecária Leitora e hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre o livro Em Algum Lugar nas Estrelas, da Claire Vanderpool, publicado pela editora Darkside. Com certeza vocês já devem ter visto em outros lugares, em outros canais, blogs, mas, como sempre, a edição é maravilhosa, cheia de ilustrações lindas, que eu fiquei paquerando durante a minha leitura. E veio também com esse marcador aqui, que pra mim, antes de ler, pra mim não tinha feito o menor sentido. E depois fez todo o sentido do mundo. A parte de trás também é toda ilustrada. É lindo, lindo, lindo. Bom, então, o que vai falar em Algum Lugar nas Estrelas? Vai contar pra gente a história do Jack e do Early. O Jack, ele é um garoto que ele perdeu a mãe, né? O pai dele é da Marinha. Deu um branco aqui agora. O pai dele é da Marinha, então o pai dele vive viajando, né, de um lado pro outro. Ele não tem muito contato com o pai. Mas quando a mãe dele falece, né, ele tem que ter esse contato com o pai dele. É a única alternativa que ele tem ali. O pai dele também não é muito dado assim com o filho, ele não sabe, né, como que trata o filho, ele não sabe a maneira de reagir também diante da morte da esposa, né? Então, o pai dele acaba colocando ele num colégio. E esse colégio, ele vai conhecer o Early, né, que é um garoto, Early Alden. É um garoto meio não, totalmente peculiar, né? O Early, ele tem alguns probleminhas, assim, de socialização, né? Então, ele raramente vai às aulas, a todas as aulas, né? Ele frequenta muito a aula de matemática. E em uma das aulas, o professor começa a falar sobre o número pi, 3,14, né? 3,141 e lá vai burlar. E o Early, ele tem uma teoria, né, sobre esse número. Ele começa, uma das suas grandes peculiaridades é começar a inventar uma história em cima do número do pi, né? Então, cada número ele é um personagem de uma história que o ele diz que é verdade essa história. E desculpem, gente, o barulho, mas a janela tá aberta, hoje tá muito quente. E essa história ele acaba querendo compartilhar, né, com o Jack. E o Jack, claro que ele não acredita, né, de imediato na história. Ele acha que o Willy, ele é meio que um fanático ali por alguma coisa e acaba meio querendo até se distanciar um pouco. E o Early, ele quer ser amigo do Jack, né? Na verdade, é o único amigo ali que ele consegue na escola. E numa dessas andanças ali dos dois, né, de é amigo, não é amigo, os dois acabam indo em busca de algo, que eu não posso falar o que é. Eles acabam indo em busca de algo, né, fora da escola. Quando os alunos todos saem, né, eles vão participar das festividades de final de ano. Os dois, como eles estão sozinhos ali naquela escola, então eles acabam saindo também sem a permissão de ninguém. E eles vão em busca de algo. E nessa busca de algo, né, eles acabam se deparando com piratas, com uma velha, com várias coisas fantásticas, né, que, enfim, na história fazem todo o sentido do mundo, mas eles acabam se encontrando com essas coisas, né. E eu não posso falar muito, gente. Eu queria muito falar mais sobre a história, mas é isso que eu posso falar. E assim, eu gostei muito da história, não era nada do que eu tava esperando, na verdade. Eu acho que o selo, né, Darkside, assim, o selo não, a editora Darkside, já ficou na minha mente que é uma editora que fala de terror ou suspense, né? E essa parte da fantasia, eu acho que eu ainda não tinha entrado em contato, não que eu me lembre. E me pegou de surpresa, assim, sabe? Em alguns pontos da história eu cheguei a chorar, que é bem poético, tem algumas partes que são, assim, bem filosóficas até, são muito bonitas. Um dos personagens, né, que os dois garotos encontram nessa busca, ele me fez chorar, né? A pessoa dentro do ônibus chorando, porque é uma parte muito tocante, uma parte muito bonita. E a história, assim, pelo menos a meu ver, assim, ela
terminou bem fechadinha, sabe? Eu acho que não deixou nenhum personagem pra trás. Foi algo assim que eu meio que esperava até que fosse acontecer, sabe? Só que foi um desfecho muito bonito pra história. Na verdade, toda a história foi muito bonita, né? Eu acho que a autora ela soube construir muito bem os personagens, soube não enrolar, mas também contar direitinho o que estava querendo dizer cada coisa, sabe? Detalhar no ponto certo, não ficar enchendo linguiça igual alguns outros autores fazem, mas ela conseguiu descrever as partes que ela queria, que ela julgava ser necessário para a história, na parte certa, no lugar certo, sem enrolar, sabe? Foi uma história muito tranquila, uma história que eu não imaginei que eu fosse gostar, mas eu adorei. Só uma coisa só que eu não gostei, vamos dizer, mas isso não tem nada a ver com a história, tem a ver, né, mais uma vez com a revisão, né, que eu achei uns quatro palavrinhas ali com as letrinhas trocadas, sabe? Então, né, pra gente que gosta de ler, que tá ali envolvido com a história, aí de repente você vê uma palavra ali, mas não tá fazendo sentido, né? Então, por exemplo, no lugar de revela, colocar releva, né? Então, aí você tá lendo a frase, não tá fazendo muito sentido, né? Aí você percebe que trocaram as letras e tal, e isso não foi, né? A revisão deixou passar, né? E infelizmente isso é uma coisa que acontece em vários livros da Dark Side, né? A gente paga um precinho aí bem alto, né? E pra eles não terem uma revisão tão legal assim, infelizmente, porque a leitura foi muito boa, a história foi muito boa, né? Assim como esse livro aqui, muitos outros livros da Dark Side também tem esse probleminha, né? Mas fazer o que, não é mesmo? Já foi, já li. E no final do livro, a autora ela deixa alguns tópicos aqui. O que é verdade e o que é ficção da história dela. E eu achei muito interessante, assim, porque tinha alguns pontos, né, dessa história toda de número do pi, né, que eu fiquei um pouco em dúvida, mas será que é verdade? Será que ela tá inventando essas coisas, né? Ela fala também um pouquinho sobre o que o Weird provavelmente tem, né, ele teria ali um grau de autismo, né, talvez até beirando ali a síndrome de Asperger, eu acho que é assim mesmo que fala, que é um grau de autismo um pouquinho mais avançado, né? Então a gente passa a compreender um pouco melhor. Na verdade, durante a leitura a gente já percebe que ele tem autismo, né? A gente já percebe que ele tem um probleminha assim, sabe? De socialização principalmente. Então ele foca muito em alguns pontos e ele acredita que aquilo ali é verdade, sabe? E algumas partes da história passam até a ser engraçadinhas, assim, porque no meio da correria ele leva tudo ao pé da letra, né? Então tem que parar, tem que explicar pra ele. Mas é uma história deliciosa de se ler, é muito bonita e ela traz uma mensagem